Boa noite, meus queridos amigos, irmãos da Casa de Francisco. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus e a alegria é enorme porque temos essa casa em nosso coração com muito carinho. E para que nós possamos tratar do Evangelho de hoje, gostaríamos de pedir a todos que elevem o seu pensamento nesse momento a Jesus, para que nós possamos entrar em sintonia com as faixas espirituais superiores e que possamos fazer uma interpretação inspirada do texto de hoje para os nossos esclarecimentos. Que Jesus e os bons espíritos nos abençoem. Nós agradecemos mais uma vez o convite da Casa de Francisco, da sua diretoria, e também rogamos aos mentores da casa que nos amparem nessa tarefa. O capítulo de hoje é o número 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu queria ler um trecho que eu considero como sendo um dos mais objetivos do Novo Testamento com relação a reencarnação. Acontece esse fato quando Jesus e seus discípulos Pedro, João e Tiago estão descendo o Monte Tabor, para onde Jesus os levou, para acontecer aquele fenômeno conhecido como transfiguração, onde ele confabulou com os espíritos Moisés e Elias. E na volta, na descida do monte, os discípulos lhe perguntaram. Então eles disseram, e os discípulos lhe perguntaram dizendo, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Isso está em Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículos 9 a 13. O Espiritismo é reencarnacionista. Mas por que é reencarnacionista? Na chegada da doutrina espírita ao mundo, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, há uma clareza enorme de que nós estamos aqui em processo de burilamento e que, portanto, estamos sendo regidos por uma lei universal, dentre tantas, que é uma das mais importantes, é a lei de progresso. Nós não reencarnamos simplesmente para vivermos ou termos um corpo, usufruirmos os bens materiais, termos as satisfações da matéria. Isso faz parte do mundo material, mas seria muito pequeno para atender a uma demanda, a um processo tão intenso quanto o da encarnação. Então, a doutrina dos Espíritos, como eu dizia, chega para esclarecer, não inventar a reencarnação, porque a reencarnação era um conceito conhecido desde a antiguidade. Então, você vai encontrar isso nas filosofias na Grécia Antiga, na Pérsia, na Índia, entre tantos lugares. E, na verdade, o Espiritismo vem retomar este conceito que foi abandonado no Ocidente por N injunções políticas, mas que também fazia parte do conjunto. Então, à época de Jesus, os judeus entendiam que existia reencarnação, só que eles chamavam de ressurreição. Ressurreição pressupõe que o espírito retoma o corpo que ele havia deixado, que havia morrido.
É o fenômeno que aconteceu com Lázaro. Reencarnação não é ressurreição. Reencarnação é o processo em que o espírito retorna através de um novo corpo para continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Tanto que quando perguntado, né, quem é o filho do homem, né, Jesus perguntava aos apóstolos, havia lá umas referências, dizem que você é o João Batista que voltou, ou que é o Elias que voltou, ou que é algum dos profetas que voltou. Mas como poderia voltar estes se o corpo de Jesus era outro e dos profetas tinha sido também outro? Não é? Então, como é que João Batista, como é que ele se referiria a João Batista como sendo Elias, sendo que Elias viveu num corpo e João Batista estava usando outro corpo? Então não tem a ver com o corpo. A reencarnação é um processo do espírito. É um processo de crescimento e aperfeiçoamento. A única coisa que acontece é que a gente chega aqui num processo material e retomamos a caminhada num novo corpo, numa nova condição. E isto faz parte da lógica, isso faz parte de nós compreendermos que a lei divina não nos cria e nos dá apenas 80, 90, 100 anos de vida para realizarmos todo o aprendizado que nós não conseguimos realizar. Nós não conseguimos reduzir, muitas vezes, reduzimos muito pouco o grau do nosso orgulho, do nosso egoísmo. São coisas tão grandes em nós ainda, são coisas tão intensas. Como é que nós gostaríamos de aprender as ciências, todas elas? Como é que nós poderíamos conhecer as letras, os números na matemática? Como é que poderíamos aprofundar esses conhecimentos tão intensos, tão complexos, numa única vida? Isso não faz sentido. Então, nós estamos verificando que a reencarnação corroborada por Jesus, porque ele diz: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que quer dizer ver o reino de Deus? Encontrar dentro de si mesmo esse reino, porque o reino não está lá fora, o reino está aqui dentro. Nós estamos construindo este reino a cada dia, a cada minuto, com as nossas decisões, fazendo as modificações, os reparos, os ajustes que nós precisamos fazer em nós mesmos. Esta é a meta, este é o objetivo, que está atrelado ao conhecimento, que está atrelado ao desenvolvimento moral, atrelado à inteligência, desenvolvimento da inteligência e da moral, como está lá no livro dos Espíritos, não é? Quando a gente estuda a lei de progresso, nós vamos estudar e ele está lá dizendo que o desenvolvimento intelectual ele acontece sempre e o desenvolvimento moral sucede, ele vem depois do conhecimento intelectual, do desenvolvimento da inteligência, mas eles não acontecem simultaneamente, porque mudar moralmente é mais difícil. Intelectualmente você estuda, lê, aprende, registra informação, mas mexer na nossa estrutura psicológica, da nossa estrutura de moral, é mais difícil. Isso pressupõe deixar aquilo que nós somos para nos transformarmos em algo diferente. Aquele homem novo que Paulo de Tarso se referiu tantas vezes. Mas isto não acontece e nem dá para acontecer numa única existência. Por isso, a reencarnação corroborada por Jesus, justificada por ele, mencionada diversas vezes, é o processo natural de aprimoramento, não é castigo, não é para que nós tenhamos aqui o sofrimento, porque o sofrimento é a nossa escolha. Nós escolhemos sofrer, porque quando não cumprimos uma norma, uma regra, nos colocamos em débito com essa norma e com essa regra. E quando nós não aprendermos, enquanto não aprendermos a cumprir e a dar conta dessas leis universais, nós estaremos em débito com essas leis. E precisamos então exercitar, como numa escola,
nós vamos aprendendo aos pouquinhos, passa por uma série para outra, para outra, para outra, até que possamos chegar lá na faculdade, né, e concluirmos um curso superior. Ninguém vai para o curso superior de primeiro. Tem que começar com as primeiras letras. E nós estamos começando nas primeiras letras do Evangelho. Nós ainda somos crianças espirituais e que precisamos rever e revivenciar todas essas informações que recebemos pela inteligência, pela informação, pela leitura, né, por ouvir palestras, por todos os meios. Nós temos que pegar tudo isso e aos poucos, como um filtro, indo para o comportamento, para as atitudes. E aí está o grande objetivo da reencarnação, nos dar a oportunidade de exercitar, de aprender. Porque quando aprendemos, não precisamos mais repetir a lição. Estamos livres para outras mais complexas, mais importantes, e nós estamos nesse caminho. Por isso, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não fizer o seu trabalho ao longo dos milênios. Nós estamos há milênios trabalhando para a nossa construção e vamos continuar por muitos outros. Isso não é um trabalho de uma hora, de um minuto, e muitas vezes nós nos sentimos desanimados com a vida, as coisas estão difíceis, tanta perturbação, tantas questões, problemas, dificuldades, e a pergunta que fica é: por que tudo isso em nossas vidas? Será que estamos aqui simplesmente para fazer ticando, né, como dizem? Agora já vivi uma vida, estou indo embora. Será que eu vou viver 2, 10, 20, 30 vidas e está tudo resolvido? 30 existências? Não há quantidade de existências, não há um número definido. Cada um de nós tem um caminho, e nós vamos fazer esse caminho conforme as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Vamos lembrar que Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Por isso, a nossa palavra de hoje é que nós olhemos para essas dificuldades, obstáculos, os equívocos que cometemos como experiência. Estamos sendo testados na nossa fé, testados na nossa paciência, testados na tolerância, testados na prática da caridade. Esses são exercícios das disciplinas do amor que são colocados em nossas mãos, em nossas vidas, em nossas existências, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores. Por isso, vamos encarar a vida com um pouco mais de energia, um pouco mais de alegria, de compreensão, porque essas situações estão sim nos dando a oportunidade do aprendizado. E se nós não aprendermos e começarmos pela revolta, pelos caminhos da reclamação e do choro irrepreensível, do choro aquele, descontrolado, do desespero, tudo isso são ações de revolta contra a vontade do Senhor Deus, o Altíssimo, o nosso Pai. Então precisamos repensar. Com muita alegria nos nossos corações, sofremos, choramos, isso é normal. O desespero não. Por desespero é sinal de falta de fé. A tristeza absoluta é falta de fé. Nós podemos ficar tristes, mas nós não podemos desacreditar que estamos sozinhos, porque Jesus disse: eu estarei convosco até o final dos tempos, e Ele está conosco. Por isso, nesse momento, concitamos a todos para a reflexão, para o desejo da modificação e para que nos coloquemos nas mãos de Deus com confiança, com fé e com muita esperança. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado novamente pela oportunidade e nos veremos em outro momento, em outra oportunidade. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe.